Olá, muito boa noite para todo mundo. Sem poder fazer parada na lida porque a boiada está na estrada e a jornada precisa ser vencida, a comitiva do Terra Viva DBO na TV pega agora na empreitada de fazer um programa especial neste dia de emenda de feriado, na intenção de não deixar nenhum companheiro desarmado de informação para enfrentar os desenleios e devorteios do nosso mercado boiadeiro. Pois então, tendo a precisão de cumprir um roteiro diferente daquele costumeiro, a gente começa a função pedindo a atenção dos amigos e das amigas, pecuaristas ou não, que estão apreciando a nossa falação, para as notícias apuradas no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, o mercado do boi gordo pressionado continua afastando os recriadores das compras. Diante desse cenário de pouca atração, ao longo de outubro, a desvalorização das cotações foi de 1,4%, mesma proporção tanto para os machos quanto para as fêmeas. Destaque para o bezerro de desmama nelorado, que caiu 1,8% ao longo do mês, maior queda entre todas as categorias monitoradas, seguido da bezerra de ano, com queda de 1,7% no mesmo período. Vale ressaltar que os negócios estão ocorrendo de forma compassada, pois os vendedores continuam resistentes em entregar os animais a preços abaixo das referências. Para o curto prazo, a expectativa é de manutenção de cotações mais frouxas em função da pressão de baixa no mercado do boi gordo. Contudo, a médio prazo, a melhora na capacidade de suporte das pastagens com as chuvas ganhando ritmo deve aquecer o mercado de reposição. Atravessando o Ribeirão Formoso, a comitiva vai pegar um caminho mais dificultoso que vai ter de ser cumprido em passo vagaroso para não judiar demais da boiada. Pois então, antes de entrar nesse trecho mais custoso da jornada, a gente faz aqui uma rápida parada, deixando já a companheirada avisada que o Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. A parte principal da alimentação da vacada leiteira brasileira sempre foi o pasto, e ainda mais agora depois que os preços dos grãos, que são a base da ração, subiram mais do que rojão de vara em festa de São João, né? Mas a questão é que nem as vacas são todas iguais, nem capim é tudo a mesma coisa. E o caso é que, para cada situação, o vivente precisa de uma solução diferente. Pois então, para ajudar o companheiro fazendeiro a entender direito a precisão do seu rebanho, a gente vai rever agora uma entrevista que eu fiz recentemente com a engenheira agrônoma Andresa Cruz, técnica de sementes da Soesp. Acompanhem. Muito boa noite, Andresa. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente. Seja muito bem-vinda aqui no nosso arranchamento internetico e eletrônico. Boa noite, eu que agradeço o convite. É sempre bom trocar um pouco de informação, de ideias com o pessoal aí que está assistindo a gente. Muito bom. Andresa, falando assim no geral, né? Quanto a alimentação da vacada representa no custo de produção de uma fazenda leiteira? Olha, isso é um dos custos maiores que o produtor tem. Pode chegar de 40% a 60% dos custos, dependendo do tipo de alimentação que esse gado tem, né? Se é só a pasto, se tem suplementação. Então, realmente é um fator que tem que ser olhado com cuidado, porque é uma fatia grande do custo do produtor. Agora, qual que é a chave do sucesso para quem quer produzir leite a pasto hoje no Brasil, Andresa? Olha, tanto leite a pasto, quanto carne, quanto cria, toda a pecuária, ela precisa de conta, o produtor ele precisa fazer conta para ver o que dá certo, se a adubação está sendo rentável, se está tendo retorno, se esse pasto está produzindo tanto que ele acha que deve produzir, ou se tem que adubar um pouquinho mais, né? Então, fazer conta é essencial, e principalmente na parte de alimentação, tanto na vaca leiteira, quanto na vaca no corte, né? Então, é sempre importante fazer as contas para ver o que está sendo rentável, o que não está sendo rentável, o que está trazendo lucro, né? Então, acho que isso é o ponto principal, ponto de virada aí que a fazenda às vezes precisa para atingir a produtividade máxima, para atingir esses lucros. Agora, o que é que o produtor tem de levar em conta na hora de escolher o tipo de pastagem que ele vai plantar na sua propriedade? Olha, essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? E aí já chega querendo uma resposta simples. Ah, eu tenho vaca de leite. Qual é o melhor pasto para vaca de leite? Então não tem um melhor pasto para vaca de leite, né? Já chego já falando que não tem o pasto perfeito. Sempre a gente vai ter que ver como que é a fertilidade do seu solo, qual manejo você vai fazer
né? Porque às vezes a fertilidade está baixa, mas você vai fazer uma calagem, uma gessagem, uma adubação de manutenção. Então aí é possível colocar um cultivar mais exigente. Os cultivares de pastagem, braquiárias e pânicos, eles têm exigências diferentes de solo, de fertilidade, né? O manejo também é muito importante levar em consideração. Então, se vai fazer um manejo piqueteado ou rotacionado, se tem um sistema contínuo, como que essa adaptação vai ser na sua propriedade, o clima, né? Se o clima é seco, se o clima chove ou não chove, como que isso encharca o solo, se o solo fica com lâmina de água, quanto tempo. Então, são várias as variáveis que vão interferir no sucesso de uma pastagem. E aí, o último ponto vai ser a categoria animal. Então, eu tenho uma vaca de leite que está produzindo em lactação, eu tenho uma vaca que está prenha, eu tenho bezerra, eu tenho cria, não tenho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Para cada tipo de situação, a gente vai ter um capim ideal para isso. Então, por a gente ter vários tipos de capim no mercado, por que a gente tem vários, né? Se tivesse um ideal, só teria um, né? Teria um para vaca de leite, um para vaca para corte, e não é assim que funciona. A gente tem diversas opções no mercado para que a gente escolha e adeque o que mais vai trazer rentabilidade para sua propriedade. Pois é, né, Andresa, você falou do manejo, né? Também, para essa questão, o pessoal sempre repete a mesma pergunta que faz em relação ao tipo de capim, né? Qual é o sistema de pastejo ideal numa fazenda de leite? Existe um sistema ideal? Então, assim como não existe o pasto ideal, o sistema ideal também não vai existir. Vai existir o sistema que vai se adequar mais à sua realidade. Porém, o que a gente tem visto é que o sistema rotacionado, né, quando é utilizado um pastejo mais rápido, mais intenso, com animais, uma lotação maior e rodando mais rapidamente ali, não deixando o animal escolher, a gente vê que esse sistema ele tem uma eficiência bem maior de pastejo, você perde menos forragem e o animal ele tem um ganho no total, né, na rentabilidade total, e você não perde também o pasto, porque muitas vezes quando você deixa no contínuo, o animal acaba escolhendo o que ele quer, e isso é bom para ele, porque ele vai escolher sempre o melhor, mas é ruim para o pasto. Então, a durabilidade, a persistência desse pasto vai diminuir. Então, se você quer ter um equilíbrio entre uma pastagem de qualidade, bem manejada, por mais tempo, e a produtividade animal, o ideal seria fazer esse sistema rotacionado, né? O que a gente vê, por exemplo, na Nova Zelândia. O pessoal arrasa, né, no manejo de pastagem, faz cerca elétrica. Hoje já tem muito sistema muito bem feito com cerca elétrica, com pastejo rotacionado, pastejo em faixa. Tudo isso para tirar o melhor proveito do pasto, sem degradar o pasto e sem deixar a vaca passando fome, né? Então tem que ter esse equilíbrio para a manutenção da propriedade. Agora, o que é que o pecuarista pode plantar junto com o capim para aumentar a qualidade do pasto na fazenda? Olha, tem diversos trabalhos que já vêm mostrando uma adaptação em sistemas com leguminosas, por exemplo. As leguminosas elas têm uma proteína maior do que a das gramíneas, né? Porque elas absorvem, têm essa fixação de nitrogênio muitas vezes. Então tem diversos sistemas que o pessoal coloca, por exemplo, feijão guandu, o estilosantes. No sul do Brasil, o pessoal usa muito trevo branco, que tem alguns até nativos, né, que vêm ali natural da pastagem. Então, esse sistema com leguminosas é uma opção interessante para aumentar a qualidade da sua forragem. Agora, o que é que muda na exigência nutricional da fêmea conforme ela vai se desenvolvendo, Andresa? Então, a fêmea, ela tem diversos momentos, né? Ela está em crescimento, ela entra no cio, ela fica prenha, em lactação, final de lactação, seca. Então, todo esse processo, ela tem um aumento da exigência nutricional e vai diminuindo ao longo que vai diminuindo a lactação. Então, o pico de produção dela de lactação, no segundo terço aí da lactação, vai ser onde ela vai estar comendo mais, ela vai precisar de nutrientes de qualidade para ter chegar nesse potencial, né, de produção de leite. Então, muitas vezes o produtor acha que a vaca é ruim, que a vaca não dá leite. No sistema pasto, por exemplo, a vaca está dando 5 litros, 10 litros, e quando você coloca um alimento, uma pastagem de maior qualidade ou até uma suplementação nesse período, você tem uma vaca produzindo 15, 20, até 25 litros a pasto, né? Então,
é importante olhar esse momento do animal. E quando ela está saindo da lactação, já terminando a lactação, entrando na fase de seca, aí ela não precisa tanto, não tem tanta exigência nutricional, e até é importante que ela não ganhe tanto peso, porque isso pode também atrapalhar na hora dela na gestação. Então, tem que ter um equilíbrio também do peso do animal, não pode passar, também não pode emagrecer. Ela tem naturalmente, né, um emagrecimento, volta, repõe as energias. Então, o produtor ele tem que estar sempre atento a que fase que ela está, que tipo de nutriente ela vai precisar e o pasto, né, de maior qualidade para a vaca que está produzindo, que está em alta lactação, e um pasto, às vezes, não que de má qualidade, mas um pasto, às vezes, que você não tem uma opção de dar o melhor pasto para todo mundo, você vai, né, preferencialmente, sempre deixar as que estão mais produzindo, as que precisam mais, um pasto de maior qualidade. Agora, Andressa, qual é o tipo de pasto mais recomendado para bezerras e novilhas? Como essa categoria é menor, né, mais leve, muitas vezes a gente indica o Tamani, por exemplo, que é um pânico que tem altíssima qualidade, porém tem uma estatura um pouco maior, né? A morfologia dele não deixa ele crescer tanto. E é mais fácil de você ter esse manejo, não vai ficar com tanto talo, o bezerro ele não vai se machucar, ele vai se adaptar melhor quando ele estiver passando desse processo, né, da lactação para comer a forragem. É legal ter esse capim bem nutritivo e com baixa estatura, bastante folha. É um capim bem interessante para essa fase de bezerras, né? Que elas ainda estão começando a entrar nesse processo aí de pastejo. Muito interessante, quer dizer, a gente precisa olhar para a vaca, olhar para o pasto para saber o que vai dar certo, né? Andressa, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. A gente tá sempre com a porteira aberta, viu? Quando tiver alguma novidade, liga para a gente poder prosear mais um pouquinho. Obrigado, viu, Andressa? Um abração para você, um abração para todo o pessoal aí de Prudente. Opa, eu que agradeço. Precisando aqui de informação, trocar conhecimento, a gente está sempre disponível. Muito obrigado. Até mais ver. A gente vai fazer aqui mais uma parada ligeira, mas é só o tempo de passar a tramela na janela para cortar o vento encanado e é já que o serviço será retomado. Com o consumidor brasileiro e do mundo inteiro ficando cada vez mais exigente e fazendo questão de saber de onde vem e qual é o sistema de produção do que chega na sua mesa, uma empresa de Mato Grosso do Sul desenvolveu um roteiro para rastreabilidade e certificação da carne do gado criado a pasto. Confira. As carnes certificadas têm ganhado espaço nas prateleiras de açougues e supermercados. Ela é mais saborosa, ela tem mais durabilidade. Eu acho que faz a diferença. É o sabor, é a textura da carne e a procedência principalmente. Nas carnes certificadas, a origem é garantida. A rastreabilidade permite saber a propriedade de onde vem o animal e como foi alimentado durante a criação. Para muitos consumidores, essas informações influenciam na hora da compra. Eu gosto de referência, eu gosto do local, que nós temos certeza, né, de produtos pensionados. Você tem um referencial, né, e com mais garantia. Isso é muito importante, o consumidor saber que essa carne não é qualquer carne, vamos dizer em termos, né? São carnes especiais mesmo. Recentemente, esta rede em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, passou a vender cortes que trazem o selo Carne a Pasto, sistema de criação em que os animais ficam soltos no campo. Segundo o gerente, os produtos têm boa saída. O selo é uma garantia, né? Que me garante que essa carne realmente foi produzida no pasto, né? O selo Carne a Pasto foi desenvolvido pela PEC-BR, empresa de soluções em agronegócio. Para participar, os pecuaristas precisam seguir um conjunto de regras. O protocolo está conectado com a terminação dos animais, né? Então, os animais terminados a campo do pasto com semi-confinamento, eles são enquadrados na carne a pasto, o que traz uma garantia de origem, né, de que os animais foram terminados no pasto, podendo trazer um sabor diferenciado na carne. Este frigorífico em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, é o primeiro do país a realizar o abate dos animais pelo protocolo Carne a Pasto. Em apenas 4 meses, a empresa registra aumento nas vendas entre 30% e 40%. A empresa quis essa certificação para almejar os mercados, agregar valores nos produtos. Isso nos garante, nos atesta
um produto de melhor qualidade, tanto para os clientes quanto aos consumidores. O protocolo é auditado. Uma analista de linhas especiais da PEC-BR acompanha todo o processo, do abate à desossa. Aqui na desossa, eu olho se as carcaças são as mesmas que foram abatidas, do abate que eu acompanhei, e avalio também o padrão dos cortes e vejo se está tudo de acordo com o padrão do cliente. O processo de acompanhamento ele traz credibilidade, né? É uma forma da empresa se sentir segura e também do consumidor ter a certeza que aquela carne realmente é a pasto. O aumento nas vendas permitiu ao frigorífico fidelizar criadores e melhorar a bonificação. A fazenda do Eduardo, no município de Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul, está certificada. A propriedade tem 4.000 animais. O Eduardo decidiu investir na certificação para agregar valor na venda das fêmeas. Segundo ele, a remuneração pelo animal teve um acréscimo de 10% no valor da arroba. Cada vez mais as pessoas estão querendo saber o que estão comendo. E é muito interessante para a gente mostrar que a gente está produzindo da forma correta. Do jeito que, não, você quer assim, a gente vai fazer assim. Você quer a pasto? A gente faz a pasto. Quer de Angus? A gente faz de Angus. Quer de Nelore? A gente faz de Nelore. O que o consumidor quiser, o produtor tem que fazer. E para garantir a certificação, a PEC-BR buscou o credenciamento junto à CNA. A chancela da CNA é determinante, né? Tanto no processo do envolvimento, do engajamento com os pecuaristas, né? Que acaba ganhando uma credibilidade, quanto no frigorífico, né? A gestão do protocolo PEC-BR Carne Certificada é realizada pela CNA por meio de registro de todos os relatórios de certificação no sistema AgriTrace. Podem ser verificados todo o processo de abate, assim como quantidade de animais abatidos e peças de carne produzida, ficando todas as informações registradas e à disposição dos órgãos de controle para futuras auditorias. Essa porteira que acabou de ser passada é a derradeira do caminho daqui até a entrada do Retiro do Saltinho. E tendo ainda um bom trecho a ser vencido na estrada boiadeira, a gente vai aproveitar para fazer uma parada ligeira e volta dentro de um instante para retomar a lida machadeira. Largar a cidade para morar na roça e ganhar a vida na lida de cuidar de criação e plantação é um sonho de muita gente, né? Mas para não dar um passo errado, o vivente precisa saber o que é que ele vai fazer para dar conta desse batente. Pois o Júlio e a Elaine, de 13 Tilhas, em Santa Catarina, tomaram essa decisão e fizeram a mudança há 10 anos. E o resultado é motivo de grande alegria e justa comemoração. A razão do sucesso a gente vai ver na reportagem. Confira. Um passeio pelo centro da cidade. Para o Júlio, andar por 13 Tilhas em Santa Catarina é uma visita a uma antiga rotina. O ex-coordenador de vendas passou quase 20 anos trabalhando para 2 empresas. Mas trocar a profissão urbana pela vida no campo sempre foi um desejo. Eu trabalhei durante 11 anos numa empresa privada do município. E depois disso eu fui trabalhar numa multinacional, uma empresa americana que eu trabalhei durante 8 anos, né? Em torno de 10 anos atrás eu comecei a amadurecer a ideia de ir para o campo mesmo, de comprar uma propriedade. Há cerca de 7 anos apareceu essa oportunidade de comprar essa propriedade que eu comprei. Para a Elaine, esposa do Júlio, caminhar pelas ruas da cidade faz parte da rotina. Durante a semana, a vida urbana está presente como dona de loja. Mas sempre que pode, ela trabalha ao lado do marido nas tarefas da fazenda. Eu fiquei um pouco assustada em não conseguir conciliar tudo. Então, mas depois eu entrei na onda, gostei da ideia, gostei dessa vida no campo. Então, nos finais de semana e durante a semana, às vezes final do dia, eu consigo ajudar o Júlio. A transição entre cidade e campo ocorre até no meio de transporte. Na hora de ir para a fazenda, é bom trocar de carro. No meio do caminho está a igreja onde os dois se casaram, parada obrigatória para relembrar um momento marcante. Chegar à estância JF, escoltado pelos batedores caninos, é um cenário de conforto. Hoje, os 50 hectares estão estruturados, mas no começo não era assim. Essa propriedade ela não dispunha de água na época, água potável, de energia elétrica, nada. Então eu comecei a propriedade realmente do zero, tá?
Demorei uns 2, 3 anos para ir estruturando essa propriedade. Com a estrutura montada, o Júlio partiu para a segunda etapa, a criação de bovinos de corte. Eu comecei nas raças britânicas, comecei com Angus e Aberdeen Angus, né? Enfim, algumas raças que se adaptam na nossa região também, né? E a gente tinha em torno de 60 a 70 cabeças de bovinos aqui na propriedade. A atividade rural representa a renda integral do produtor, e isso ocorreu com mais uma série de investimentos. Aumento de rebanho e melhoramento genético garantiram 250 animais, triplicando a produção e o faturamento com a pecuária. A criação de bovinos de corte abriu as portas para expandir a atividade da propriedade. O bom desempenho no trabalho de recria e venda do rebanho proporcionou recursos que foram investidos na implementação da granja de suinocultura, um antigo desejo do produtor. E hoje a pecuária e a suinocultura, em relação à rentabilidade, elas estão andando juntas na propriedade. Não desmerecendo nenhuma, as duas atividades são fantásticas, mas o casamento das duas foi perfeito. O rebanho de suínos tem 1.500 animais nos sistemas de recria e de engorda. E se a união de atividades foi um casamento perfeito, a união do Júlio e da Elaine foi a combinação ideal para continuar o trabalho da propriedade quando os 5 funcionários estão de folga. Nos finais de semana, quando os empregados estão de folga, a gente assume todo o trabalho. Então eu consigo daí ajudar o Júlio tanto na parte dos suínos, consigo identificar os suínos que estão com alguma doença, ajudo na medicação. E na parte dos bovinos, o que eu mais gosto de fazer é quando a gente pega os cavalos, ensila os cavalos e sai para fazer essa lida do gado, para fazer o manejo. Isso que é o que eu mais gosto de fazer com ele aqui. O atendimento da assistência técnica e gerencial do Senar em bovinocultura de corte contribuiu para a propriedade se tornar rentável. Nós observamos o contentamento do produtor com a sua atividade, onde ele começou a obter mais lucros com o seu sistema de produção. E, para finalizar, nós observamos que quando se tem uma gestão adequada, atrelada à tecnologia adequada, a conhecimento técnico, com certeza o produtor conseguirá obter ótimos resultados. E depois de 10 anos, o Júlio não se arrepende de ter feito a mudança da cidade para o campo. Eu tenho certeza, não só eu como minha esposa, que a gente fez a escolha certa. A gente gosta do que faz, faria tudo de novo, sairia mais uma vez da cidade, iria para o campo sem problema nenhum. A gente realmente está realizado no campo mesmo. E hoje, por conta da emenda do feriado do Dia de Finados, a gente vai ficar dando para os companheiros e companheiras, fazendeiros e fazendeiras, nosso comentário a respeito da situação do boi gordo no mercado e da evolução da sua cotação. Mas antes de anunciar a despedida, ainda dá tempo de recitar o versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. O ranchinho barreado ficou muito bem feito, no jeito e na qualidade, avarandado do lado que não bate vento, e eu até já plantei um pé de jasmim para começar a formar o jardim. E como tempo eu tenho, vou começar a levantar o engenho, que é para fazer logo a primeira alambicada, porque tendo cachaça a vida não me faz pirraça. Pois agora que depende só da minha vontade, eu vou buscar minha namorada, que mora em Pirapora, e não vou voltar mais para a cidade. Esta e outras prosinhas rimadas que são recitadas todo dia aqui no fechamento da nossa função noticiarista e novidadeira, contando pedaços e mostrando retratos da lida e da nossa vida sertaneja, foram ajuntadas e publicadas no meu novo livro, O Versinhos de Caipira, Inteirou os Quatro, que já até deu uma volta e meia no chão do sertão brasileiro, levado pela mão dos companheiros boiadeiros, violeiros e catireiros ou não. Para saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br, ou ainda achar o meu nome lá no Facebook e me chamar para prosear. Terminando uma lida para começar outra logo em seguida, a comitiva vai anunciando a retirada e despedindo da companheirada aqui desta quebrada, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã mesmo, com o feriado e tudo, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.